Vem aí o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Curitiba. Tema: Educadores e Líderes de Excelência. Transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Curitiba. Dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde. Palestrantes: Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Santa Catarina, Pastor Sandro Pereira e Pastor Eliel Gabi, de Curitiba, Paraná. Inscrições gratuitas no blog da Escola Dominical, ebdadcuritiba.blogspot.com. Escola Bíblica Dominical, transformando vidas através do ensino. Olá, meus queridos, que bom termos mais um encontro. E eu desejo a todos uma boa recepção e que abra sua mente, seu coração para entender as vontades que Deus tem para com a nossa vida, para com a humanidade. Nós estamos em uma série de lição desde a passada que estamos falando sobre a pessoa do Divino Espírito Santo. Nós, na lição anterior, aprendemos quem ele é, de onde veio, quais são os seus nomes, os símbolos dele. E por se tratar da pessoa do Espírito Santo, conhecida comumente como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós frisamos bem que terceira não é em grau de importância, mas em grau de manifestação de Deus na Terra. Criou Deus todas as coisas, cremos na Trindade, é um Deus trino. Entendemos que a segunda manifestação de Deus foi a restauração da humanidade. Quando Cristo se dispõe e vem, morre na cruz por nossos pecados e, assunto aos céus, ele disse: não vou deixá-los órfãos. Eu vou pedir ao Pai que mande o Consolador, o Espírito Santo, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, o mundo não conhece, mas vós conheceis. Ele já está entre vós. Isso ficou bem claro, que ele é uma pessoa. Tem sentimentos, tem vontade, esboça as suas condições de querer ter uma amizade profunda com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo vivendo cheios do Espírito Santo. Percebe? O tema é viver cheio. Não é só ter, mas viver cheio. E a gente vai ter mais um encontro, ou dois, eu acredito, que nós vamos ver não só conhecer, viver cheios e ter os dons espirituais. E a última série, o último tema desta série, nós vamos ver o discípulo tendo as virtudes com o fruto do Espírito. Isso vai ser tão gostoso. Então você se prepara. Nós teremos mais 2 encontros falando sobre essa divindade, essa pessoa maravilhosa que veio para não só estar entre nós, mas em nós. Ele quer habitar, ele quer expandir, crescer na nossa vida. E eu acredito que nunca como agora, a gente precisa ter essa doce companhia, vivendo na sua plenitude na vida do discípulo de Cristo. A leitura que nos traz, eu achei ela tão importante, né? Que quando o apóstolo São Paulo, eu queria abrir um parênteses e dizer a vocês uma coisa. Eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo e queria incentivá-los a lê-las, mas pausadamente, absorvendo os ensinamentos de Paulo. Paulo, um homem, puxa vida, dupla cidadania, falava vários idiomas, ele tinha ciência na mente, ele conhecia os direitos, sabe? E ele é cativante nos seus ensinamentos e as suas cartas são maravilhosas, são atualíssimas. Quando a gente diz que a Bíblia por si se interpreta.
E a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, o texto lido ontem, se você reler hoje e tornar a ler amanhã, você vai ter uma clareza, uma iluminação diferente, o mesmo escrito, mas para cada dia tem uma função. A Bíblia é fantástica e as cartas de Paulo nos levam a entender a humanidade de Cristo. Ela nos leva a entender a necessidade que temos dessa doce companhia da terceira manifestação de Deus. O Espírito Santo é Deus. Isso é muito gostoso. E Paulo escreve tão assim, tão claro, tão gostoso de ler, que a gente parece que está diante dele, ouvindo ele falar e ensinar a gente. Então eu queria lembrá-los de que estudem a Bíblia, sabe? Eu disse aqui uma vez que precisamos ter a Bíblia em outras versões, não tradução. A tradução é a nossa, Ferreira de Almeida, mas existem umas versões que são mais poéticas, umas palavras assim mais fáceis de entender. Mas hoje, o texto proposto para nós, para o Divino Espírito Santo ser não só conhecido, mas passar a ter domínio em nós, está quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, que diz assim: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Poxa, o que será que Paulo queria ensinar isso? Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Embriagar-se com vinho, a gente sabe que quem bebe perde o controle. O embriagado com o vinho, ele não tem mais domínio sobre si. Ele pratica coisas que depois ele fala, não sei como eu fiz. Aí eu estava bêbado. Percebe que o domínio do vício, da bebida, do vinho, traz a quem o bebe, a quem se enche dele, descontrole. Ele não tem domínio sobre as suas atitudes. Ele perde o domínio do raciocínio e pratica coisas que ele se envergonha. O que ocorreu? Ele deixou de ter domínio sobre si e, ao beber, permitiu que na embriaguez ele fosse ludibriado, praticasse coisas que sobriamente não faria. Mas há um conselho aqui: não embriagar com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo, ele quer dominar o nosso ser. Dominando-nos, ele toma posse e as atitudes por nós praticadas. Cheio do Espírito Santo, elas redundam, elas revertem essas atitudes em bênção para nós que praticamos e para quem está ao nosso redor. É maravilhoso estar próximo de alguém cheio do Espírito de Deus. Espírito de Deus, imagine a minha mente, as minhas ações, os meus atos sendo feitos pela orientação do Divino Espírito Santo em nós. Que qualidade fantástica! Como é bom estar perto de alguém que tem essa familiaridade, que é dominado, que é levado a praticar ações que dignificam o Deus a quem aceitamos. É lindo demais, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, dá prazer estar próximo dele. Porque as suas palavras são palavras inspiradas pelo próprio Deus. E estas palavras e as ações contribuem para o bem da humanidade, para a sociedade. O que o inverso é verdadeiro. A pessoa embriagada com o vinho, ela traz prejuízo. Primeiro a si, ao seu organismo, ao seu caráter.
Ele não age com razão fora da razão. Mas, por outro lado, vivendo cheio do Espírito, você pratica obras que condiz com o Evangelho de Cristo. Porque a mente, o coração cheio do Espírito, fala as coisas do Espírito, pratica obras do bem, auxilia os necessitados. Quando ele diz, olha, o vinho, não se embriague. Há pessoas que precisam se alegrar e se dão ao vinho. O vinho alegra. Eu gosto de contar isso. Em uma das nossas aulas, tínhamos muita gente neoconversas, convertidas de novo, né? Novinho na fé. E ele faltou umas 2 aulas, na terceira ele apareceu e a gente, mas por que você não veio? O que houve? Ele disse, meus amigos me criticaram e pensando bem, o crente é uma pessoa triste, o crente não bebe, não fuma, não dança, o crente não pode. Peraí. Quem é que te deu essa instrução que o crente não pode? Lógico que pode. Você bebe por quê? Para me alegrar. E mais? Para esquecer. Mas e daí? E depois? Eu bebo de novo, porque eu quero continuar assim, tá? Mas e daí? E pode beber? Pode. E fumar? Também pode. Só não deve. Mas como assim não deve? Porque a vida que tínhamos era controlada por quem? Pelo pecado, pela maldade. Nós éramos levados a fazer. E hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo que nos alegra. Nos momentos de tristeza, o cristão cheio do Espírito Santo, esse Espírito alegra, abre a sua visão para que ele veja as possibilidades que estão adiante. A alegria do crente é tamanha que ela não acaba. E tem um corinho antigo, né? Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque essa pessoa, terceira da Trindade, não em importância, mas em manifestação de Deus dentro de um homem, dentro de uma mulher, de uma criança, de um jovem, a sua alegria é permanente, porque nele, pós-praticados atos, não há dolo, não há culpa, porque somos dirigidos por esta pessoa, Espírito Santo, que controla. Ele alegra o coração, ele consola o triste. Tanto é que o Espírito Santo, ele tem uma função de ser o Consolador. Nas nossas feridas de alma, ele é um bálsamo que alivia. Ele é o bálsamo que sara as feridas da alma. Ele cura o nosso pensamento. Então nós, os discípulos de Cristo, não precisamos beber, nem fumar para espairecer, não precisamos ir para a festa. Olha, eu acho engraçado, né? Falando com esse nosso aluno, ele ia dançar. Eu falei, para que você dança? Para me alegrar e tal. Eu falei, cara, pensa bem. Você vai lá, dança, se extravasa, e quando você sai, me dá uma tristeza, dá vontade de voltar. Mas quando somos cheios do Espírito, estas coisas perdem a valia, porque essa alegria é permanente. Não está sobre os meus ombros o peso da culpa. Eu posso andar erguido, um sorriso, porque a qualquer instante ou ele vem buscar-nos ou ele nos leva. E aí é que está o segredo. Esse gozo é permanente. E tem um outro detalhe. Esse mesmo apóstolo São Paulo, ele diz em uma das suas cartas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Eu não deixarei dominar-me por nenhuma delas, quando eu me entrego ao controle do Espírito Santo de Deus. Uma coisinha. Às vezes a gente pergunta, eu vou fechar o parênteses desse meu aluno. Foi tão interessante que ele falou, pensando bem, eu falei, amigo, o aceitar a Cristo é dar-se, é entregar-se, é permitir que ao entrar seja o dono. Faça uma experiência e você vai ver a diferença. Porque você já foi tocado pelo Espírito. Porque quando a gente lembra que ao ouvirmos a voz do Evangelho, é esse Espírito, através da palavra dita e ouvida, é esse Espírito que nos convenceu da justiça e do juízo de Deus. Sendo assim, você e eu fomos tocados. E no momento da remissão, a gente disse, é isso que eu preciso ser salvo. O diabo não pode ter domínio sobre mim. Você foi tocado pelo Espírito, porque você deu ouvido e entregou-se. Agora veja que atitude terrível, depois desta conversão, é você falando, não quero mais, sai de mim, eu vou viver minha vida de outrora, eu vou me lançar na bebida, no cigarro, no vício, aquilo que era uma vida. Você vai morrer. E com quem você vai se encontrar? Se você tirou o domínio, não quero ser dominado pelo Espírito Santo, não tem uma terceira via, só uma à sua disposição. Ou seja, duas, ou com Deus, ou com o diabo. E nós estamos cansados de ver. A sociedade prova quem é de Deus e quem não é. Quem serve a Deus, quem não serve. Eu acho melhor lançar-se nos braços de Deus. Eu hoje tive a oportunidade, num momento de reunião da sociedade, eu dizer, olha, valeu a pena. Quando Davi, em aflição de alma, cercado, e ele se viu, como posso? Ele eleva os olhos para os céus, vê os montes, e ele disse, de onde pode vir o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde pode vir o socorro? E eu creio que houve uma pausa, e de repente ele mesmo responde assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que vacile o meu pé. O sol não me mostrará, nem a lua de noite. O Senhor é quem me guarda. Mas se você não tem o Espírito Santo, primeiro que você não reconhece esse senhorio. Segundo que você não tem amizade nem intimidade. Quem é que vai te socorrer? Ninguém. Não. O mundo vai de mal a pior. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que permitem esse Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, fazer parte do seu dia. Ele é acordado, despertado, animado, porque quem domina e quem faz vê-lo as possibilidades positivas à sua frente é esse Espírito Santo. Então você já o tem quando aceita o Evangelho. E aquele meu aluno hoje é um membro da igreja, participante, é um fiel ofertante, ele é feliz e às vezes eu falo, não quer trocar? Ele falou, não, por favor. Eu hoje conheço que se não fosse o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, eu não estava aqui e já poderia ter sido morrido. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essas verdades, elas só acontecem quando Ele atua na palavra dita, na minha postura, na sua,
como um cristão, cheio do Espírito, cheio de ousadia, e isso nos traz uma segurança para prosseguir os dias que seguem. Então, nós, os discípulos de Cristo, ao ouvir e entender a voz do Espírito Santo, nos rendemos ao seu senhorio. É Ele que domina, é Ele que dirige, é Ele que faz o querer de Deus em nossa vida. E somos abençoados por isso. Eu amo as cartas de Paulo, mas também amo o Atos dos Apóstolos, mais um livro que você deve ler. Atos dos Apóstolos é realmente um relato daquilo que eles, sem o revestimento de poder e com este revestimento do Espírito Santo. É fácil lembrar, eles eram medrosos, eles se acovardaram, mas no dia de Pentecostes, como aprendemos no encontro anterior, foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E a virtude do Espírito Santo neles deu a eles coragem para se expor ao mundo, falando da ressurreição de Cristo, da promessa feita e da resposta àquela promessa, porque agora revestido do poder, eles tinham uma coisa chamada autoridade de Deus. Veja que você, como discípulo, não pode negligenciar essa pessoa do Espírito Santo. Você já o tem. Agora, o que você precisa fazer é desprender-se. É permitir que ele cresça, se agigante em você. E você será uma força no ambiente de trabalho, na escola, no lar, em toda a sua família, na sociedade, porque você terá posições definidas. Tudo posso naquele que me fortalece. As dificuldades vêm para o ímpio e para o justo. Mas a reação de ambos é diferente. Quem tem Deus e quem não tem. Nesses dias atuais, a imprensa às vezes esconde as verdades, mas há muito suicídio. É uma verdade. Há muita gente, por não ver uma saída, por não ter uma resposta, por ficar no vácuo, sem ter onde apoiar, não ver como resolver, tira a sua vida. Triste, né? Mas o discípulo de Cristo, o evangélico, cheio do Espírito Santo, ele passa sobre essas ondas de dificuldades, crendo que ele pode tudo em Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. Vamos voltar a falar sobre estar revestido. O que é revestir? É tornar a vestir. Né? Se eu tirar esse paletó, eu continuo vestido. Tiro o paletó, estou vestido, tenho uma camisa. Mas quando eu ponho, eu estou revestido, vestido novamente. E a virtude do Espírito Santo veio para revestir-nos com autoridade, com sabedoria, que pessoas falam, mas eu não entendo, como é que pode? Mal sabem eles que realmente nós não podemos nada. Mas cheios do Espírito, a gente tem autonomia sobre as circunstâncias e não elas sobre nós. Revestidos do poder. Isso é uma necessidade a cada dia. De não embriagar-se, mas encher do Espírito. É necessário que todo discípulo de Cristo tenha essa virtude. Esse Espírito Santo traz a nós, com esse revestimento, dons do Espírito. Nós vamos ter uma aula bem legal. Nós vamos saber quais são esses dons
E nós vamos aprender que Paulo, eu estou insistindo em Paulo, porque ele tem uma coisa linda, ele falou, olha, procurai com zelo os melhores dons. Eu me conheço, eu sei de algumas aptidões que eu tenho, e é nelas que eu quero dedicar-me, que o Espírito me auxilie. E entre os dons, que são vários, né, eu costumo dizer aos nossos alunos que eu gosto demais de um dom. Sabe qual é? De discernir espíritos. Olha que coisa linda. Falar em línguas é muito bom. Nós vamos aprender sobre isso, falar em línguas, profetizar. Mas tem dons aqui que nós vamos aprender, que é o dom de ciência, dom de conhecimento, é dom de cura, expulsar demônios. Mas eu gosto de incentivá-los a buscar o dom de discernir espírito. E cheios do Espírito Santo de Deus, reinando, dominando, agindo em nós, com essa capacidade dada por Ele de discernir as coisas. Que coisa linda! Você não erra. Ele te dá capacidade. Mas quando vier a você, ou o mundo te envolver com notícias e que você se sente abalado, esse dom maravilhoso de discernir espíritos te orienta. Você não será enganado. Que essa é a função do maligno, né? Desde o princípio, ele é um enganador. A palavra diz que ele é o pai da mentira. E quem não está revestido facilmente fica fraco, vulnerável. Mas nós, cheios do Espírito Santo, com o dom de discernir as coisas, temos uma palavra segura para expulsar os demônios. Menos que eles venham sobre nós, esse revestimento nos dá autoridade de repreendê-lo. E ele sai. Na tentação de Cristo, a última, que não é momento, não dá para falar agora, mas o que mais me impressiona é que a audácia do diabo. Lá escrito que ele, transportando-o ao pináculo do templo. E ele faz, olha, caso você seja, pula daqui lá embaixo, porque diz a palavra que ele dará ordem aos seus anjos. Eles olham para ele e falam assim, poxa, mas a palavra diz, não tentará o Senhor teu Deus. Vocês estão percebendo o que é ter e ser cheio e revestido? Autoridade, conhecimento, e você não teme. Você não será enganado. A salvação veio para o que crê. Ela é dirigida a nós, os perdidos que éramos, ouvimos, recebemos e agora estamos sendo instruídos a permitir que o Espírito Santo cresça em nós. Paulo dizia assim, ó, eu não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. E ele tem mais. Tem um texto que ele fala assim, ó, eu estou crucificado com Cristo. Crucificado não tem autonomia. Crucificado não tem desejo. Crucificado não tem o que fazer. E Paulo chega ao ponto de dizer que eu já me sinto crucificado em Cristo. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo por mim mesmo, mas pelo Filho de Deus. É bonita demais. É muito interessante permitir que o Divino Espírito Santo em nós tome a nossa posição. As minhas atitudes são referentes, ou seja, são orientadas por Ele. Ai, como a gente pode receber essa virtude? Qual é a forma de sermos cheios? É fácil. É fácil. Dedica-se à oração. O que é orar? Falar com Deus. É tão interessante que a tecnologia avançou. Eu tenho uma filha morando longe, e você também pode ter, mas você hoje tecla, e a comunicação é imediata. E mais gostoso ainda,
Você não só fala como ouve, mas você vê a pessoa. Orar é falar com Deus, é buscar uma intimidade, é mostrar-se quem você é. Eu sou fraco, eu estou carente, eu preciso de Ti. E nós vamos ver numa das nossas palestras que esse Espírito Santo que já habita aí, aqui, há momentos que a gente não sabe nem orar. Mas Ele ora por nós. Ele intercede por nós. Imagine ter a terceira pessoa da Santíssima Trindade intercedendo por você nas suas necessidades. Mas para isso você precisa ser familiar com Ele. Manter um relacionamento estreito. Conversar com Ele. Permitir que Ele dirija a sua vida. Porque Ele é tudo na vida do homem. Então você vai orar buscando essa intimidade. E na oração você conversa com Deus e até visualiza Deus, vê Deus através da oração. E leia mais a Bíblia. Mostra-se disponível para que Ele cresça em nós. E uma das coisas mais lindas, viver cheio do Espírito, é a busca da santificação. Fomos resgatados, regenerados por Cristo através da sua palavra, e agora tendo e sendo cheio, Ele dominando, o mal e as coisas da nossa carne, nossos desejos são mortificados. E a gente passa a ter uma coisa chamada santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu aconselho você, faça uma experiência nos próximos 7 dias em que a gente tornará a conversar. Ora um pouquinho mais. Ora um pouquinho mais. Leia mais a Bíblia. Familiarize-se com as cartas de Paulo, com o ato dos apóstolos. Você agora é um apóstolo, é um seguidor de Cristo. E converse com o Espírito Santo. Sente no seu quarto e fala com Deus. Invoca a sua presença. E a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. A vida natural do homem deseja o mal, deseja vingar, deseja retrucar. Mas quando temos o Espírito Santo em nós, a gente deixa, a gente muda as atitudes. E uma pessoa livre dos pecados, da condenação, ele vive melhor, porque a tua alma passa a ser tão bem acalentada por Deus. E mesmo numa pandemia como está, a gente tem paz. Você deita e dorme tranquilo. Eu tenho um texto que eu faço todas as noites. Quando eu vou dormir, eu deito. E logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Ora, se eu não tiver amizade, intimidade, eu não posso dizer isso. E hoje eu tenho uma vida tranquila e espero que você tenha. Familiarize-se, conviva, permita ser controlado pelo Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E o nosso novo encontro, nós vamos falar sobre dons. Quando somos cheios, Ele nos agracia com dons do Espírito. E nós vamos conhecer os dons, vamos ver para que serve, por que veio, mas acima de tudo, se você não for cheio, você não vai ter. Se você for vazio, a sua vida será vazia e a tua vida não vai ser boa. Mas com o Espírito Santo reinando, dominando, Ele nos faz ver o futuro, que é a glória eterna com Cristo nosso Senhor. Familiarize-se, conviva,
reflita, busque essa pessoa para que você nunca mais vai viver sozinho, com medo, desamparado. Não, você terá alguém. E pense bem, vivendo em você. E depois você me conta como foi essa semana, como foi esses dias de intimidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que Deus em Cristo vos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um abraço.